Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, nascido em Hodgenville em 12 de fevereiro de 1809 e falecido em Washington, D.C. em 15 de abril de 1865, foi o 16º presidente dos Estados Unidos, governando de 1861 a 1865. Foi em seu governo que ocorreu a Guerra Civil Americana, conflito causado pela não aceitação da vitória de Lincoln pelos estados sulistas na eleição presidencial de 1860. Lincoln ficou marcado também como o presidente que decretou a emancipação dos afro-americanos nos Estados Unidos. Abraham Lincoln foi um dos 3 filhos do casal formado por Thomas Lincoln e Nancy Hawks Lincoln. A família Lincoln possuía algumas terras em Kentucky, das quais tirava o seu sustento, mas problemas sobre a posse delas levaram Thomas a perdê-las para o estado. Por esse motivo, a família se mudou para o estado de Indiana em 1816 e lá Thomas exerceu diferentes empregos como forma de sustentar a família. A família de Lincoln sofreu um forte baque quando Nancy Lincoln, mãe de Abraham, faleceu em 1818. Acredita-se que a causa da morte tenha sido a doença do leite, uma enfermidade que atinge pessoas que consomem leite ou carne de bovinos contaminados por alguma toxina. No caso de Nancy, fala-se em tremetol, uma toxina encontrada em uma planta da região de Indiana. Esse baque foi, em parte, remediado quando Thomas Lincoln casou-se com Sarah Bush Johnston, uma viúva de Kentucky. Fala-se que o relacionamento dela com Abraham era muito bom, sendo ela uma grande incentivadora do hábito de leitura do jovem Abraham. Em 1831, Lincoln se mudou para Nova Salem, residindo por lá 6 anos e realizando diferentes ofícios nessa cidade. Em 1832, ele chegou a se alistar no exército para participar de um conflito contra os nativos norte-americanos, mas não chegou a ser enviado para combate. Na década de 1830, Lincoln decidiu entrar para a política e, antes de se alistar, já tinha manifestado seu desejo de ocupar um cargo na política local. Em 1832, ele tentou ingressar na Illinois General Assembly, mas fracassou. 2 anos depois, ele tentou se eleger para a Illinois House of Representatives. A candidatura de Lincoln se deu pelo partido Whig, sendo uma candidatura de sucesso. Lincoln atuou como representante nessa casa de 1834 e 1842, período no qual dividiu seu tempo entre a política e a advocacia. Em 1846, a carreira política de Lincoln deu um salto com sua eleição para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em Washington. Lincoln teve um mandato em Washington até o ano de 1849 e não procurou se reeleger. Na época, ele já tinha manifestado suas posições contra a expansão da escravidão para os novos territórios e foi um crítico ferrenho da Guerra Mexicano-Americana. A década de 1850 foi uma década de tensão na história norte-americana. O debate acerca da escravidão era central, sobretudo na questão da sua utilização nos novos territórios. Os nortistas não concordavam com a expansão do escravismo para outros estados e os sulistas eram defensores da escravidão em todo o país. O debate chegou a um ponto crítico quando foi aprovado a Lei Kansas-Nebraska, que permitiu que a escravidão fosse levada para os territórios de Kansas e Nebraska. Essa lei de 1854 causou forte divisão no partido Whig, fazendo com que dissidentes e defensores da abolição se reunissem em um novo partido, o Partido Republicano. Lincoln era um dos grandes nomes dos republicanos e, entre 1858 e 1859, retornou à política para disputar uma vaga no Senado,
porém foi derrotado. Em 1860, a Convenção Republicana decidiu que Abraham Lincoln seria o candidato do partido na disputa da presidência dos Estados Unidos, que por fim venceu com 40% dos votos e 180 de 303 colégios eleitorais. A vitória de Abraham Lincoln desagradou aos estados sulistas, em virtude de suas opiniões contra a expansão do trabalho escravo para os novos territórios. Em 1861, os Estados do Sul declararam a formação dos Estados Confederados da América após a sua separação dos Estados Unidos. A separação deu início à Guerra Civil Americana, que se estendeu até 1865. Durante o conflito, Lincoln propôs a emancipação dos escravos, em 1863. Ela se tornou norma constitucional em 1865. Quando a guerra terminou, os estados sulistas foram reintegrados à União. Porém, as feridas da guerra ainda eram muitas e surgiram conspirações contra o presidente. E então, um plano de assassinato foi colocado em prática pelo ator e ex-espião John Wilkes Booth, que atingiu Abraham Lincoln na cabeça. Abraham Lincoln não resistiu aos ferimentos e faleceu, em 15 de abril. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tchau!